Judas caminhou lentamente em direção a Jesus. Com um beijo, deu o sinal aos judeus. Jesus estava prestes a ser preso. Simão Pedro, com uma pequena adaga super afiada, cortou a orelha daquele judeu, mas Jesus, em vez de reclamar, colocou as mãos sobre a cabeça do judeu e sua orelha milagrosamente cresceu de volta. Então Jesus foi capturado pelos sumos sacerdotes judeus. Um grupo de anciãos o interrogou durante toda a noite, mas interrogaram em vão, pois não tinham o poder de condená-lo. Então levaram Jesus ao palácio do governador, exigindo que o governador o sentenciasse à morte. O governador, sendo governador, certamente não se deixaria manipular facilmente pelos judeus. Ao saber que Jesus era da Galileia, decidiu enviá-lo ao rei Herodes. Então os judeus levaram Jesus a Herodes, mas ao ouvir que aquele homem era o rei dos judeus, Herodes começou a rir alto. Depois, tirou suas próprias vestes e as colocou em Jesus, fazendo dele um rei. Esse comportamento excêntrico era apenas para jogar a responsabilidade de volta para o governador. Os judeus não queriam que a situação se arrastasse, então levaram Jesus de volta ao governador. O governador agora estava sob forte pressão e pensou em uma alternativa: ou libertar o criminoso Barrabás, ou libertar Jesus, que não tinha crime comprovado. Ele achava que os judeus escolheriam Jesus, mas para sua surpresa, pediram que libertasse Barrabás. O governador olhou para os judeus insanos e decidiu aplicar algum castigo em Jesus para tentar acalmar a fúria da multidão. De um lado, sua última teimosia como governador. Do outro, uma tentativa de dar uma saída honrosa aos judeus, mas a multidão, tomada pelo efeito de manada, já havia perdido completamente a razão e exigia com fervor que Jesus fosse crucificado. O governador não teve escolha e jogou a sentença sobre a mesa. Assim começou a via crucis de Jesus. Carregando a cruz nos ombros, ele caminhava com dificuldade pelas ruas. As mulheres ao lado choravam e batiam no peito, comovidas com a dor daquele que consideravam Deus. Jesus finalmente caiu ao chão exausto. Os soldados então chamaram um homem chamado Simão para que ele carregasse a cruz no lugar de Jesus. E assim continuaram caminhando. Jesus, já quase sem forças, caiu novamente ao chão. Os fiéis choravam sem poder fazer nada. Quando Jesus mais uma vez perdeu as forças e caiu, chegou à 7ª estação da Via Crucis. O caminho já estava quase pela metade. As mulheres, com pena, tentaram lhe dar um pouco de água, mas só conseguiram prolongar um pouco mais sua caminhada. Jesus continuou sendo empurrado e açoitado, passo a passo. Ele saiu de Jerusalém, passo a passo, chegou ao monte chamado Gólgota, e sob os gritos e aplausos da multidão, Jesus estava prestes a ser pregado na cruz.